conviver de novo, eu quero estar junto com essa pessoa. Então, o colérico transformado por Deus age dessa forma. E eu louvo a Deus porque Deus vai transformando a gente para a glória e honra do Senhor. Tendência à ira. Como eu já falei antes, o colérico ele tem essa tendência de se irar muito. E Paulo, mesmo conhecendo a Jesus, já caminhando com Jesus um tempão, falando do amor de Deus, lá em Atos ele não aguentou. Vamos ver o que aconteceu em Atos 23, de 1 a 5? Realmente, a mágoa pode deixar a pessoa doente. Nem me fale, amada. Mas com o colérico isso não acontece, por causa da ira dele. Eu falo que o colérico, ele perdoa, né? Uma pessoa que ama Jesus e que segue Jesus. Mas ele não consegue mais conviver com aquela pessoa, não consegue estar perto. Mas ele perdoa. Mas ele não guarda mágoa, assim, de ficar remoendo aquela mágoa. Ele não fica, né? Porque ele é uma pessoa que se ira facilmente. Então, vamos lá em Atos 23, ver mais ou menos sobre isso. Glória a Deus. Atos 23, de 1 a 5. Vamos ver. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou que estavam junto dele que o ferissem na boca. Quer dizer, desce, né, um tapa na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei me mandas ferir? E os que estavam ali disseram: Você está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. Então Paulo pegou sua parede branqueada, né? Fica me batendo na cara, que não sei o que. E começou a falar um monte ali no Sinédrio. E aí, mas eu sou um sacerdote, você não pode falar assim com ele. Aí ele pediu perdão, então se eu sou um sacerdote, perdão. Por quê? Porque Paulo estava sendo transformado por Deus. Então eu louvo a Deus que o Senhor vai nos transformando de pouco em pouco. Não é de uma hora para outra, né? Deus vai nos transformando de pouco em pouco para a glória do Senhor. Autossuficiente, né? Bom, o colérico ele é autossuficiente. O colérico não consegue depender de ninguém para nada. Então você não vê o colérico, dá para me ajudar, dá para me sei o quê, tá tão difícil, dá para dar uma forcinha. Não, você não vê o colérico fazendo isso. O colérico ele é muito autossuficiente. Então Paulo ele fazia tendas. E ele pegou aquele ofício que ele tinha e saiu fazendo tendas. Então, enquanto ele pregava o evangelho, chegava na cidade, todo mundo usava tenda. Naquela época, nem todo mundo conseguia abrigo em lugares para dormir, lugares para estar passando a noite, e as tendas eram muito úteis. Então, ele fazia tenda, a pessoa pegava, colocava numa mochila, numa bolsa, e ia de lado em lado. Então, Paulo sabia fazer tendas, né? Cada vez mais foi fazendo tendas, e ali ele usou aquilo para tá dando sustento para a vida dele. Então, realmente, o colérico é uma bênção, porque ele não consegue depender de ninguém. Não consegue. Então, ele é uma pessoa que é autossuficiente, ele tá fazendo uma coisa, daqui a pouco ele faz outra, e faz outra, e faz outra, e faz outra. Ele não consegue ficar pedindo, mendigando. Dá pra você me ajudar? Eu não consigo. Me ajuda aqui. Tá tão difícil. Não. E Paulo como era um colérico, ele era assim. E louva a Deus que o meu marido é transformado pelo Senhor. E ele, como colérico, tá na mesma coisa. Ele dá aula, faz aquilo outro, dá aula de inglês, dá aula de espanhol, dá aula de português. Gente do céu. Meu marido consegue dar aula de tudo. Ele consegue dar aula de espanhol, consegue dar aula para quem está fazendo Enem, para quem vai fazer concurso público. Então, ele é uma pessoa muito versátil, colérico. E ele também porque ele é colérico, ele é muito versátil.
E ele acabou sendo autodidata e dá aula para tudo que coisa. Dá aula de teologia, dá aula de... Gente, eu falo que ele é um professor nato. Então, ele usa a ferramenta que Deus deu, que é ensinar. Então, meu marido gosta muito de ensinar e acaba usando isso para o sustento próprio e para a glória de Deus. Então, você vê que o colérico realmente ele não vai ficar parado esperando, ó dia, ó vida, ó azar, o que vai ser de mim? Não. Se ele sabe fazer alguma coisa, se ele sabe fazer qualquer coisa, ele sai fazendo. Ele não fica esperando, né, as pessoas darem alguma ajudinha, como a gente fala. Sempre que Paulo ia servir alguma cidade, né, como eu falei, ele trazia a profissão dele. Ousadia. O colérico é muito ousado, né? Então Deus pode usar essa ousadia dele para a glória do Senhor. Barnabé e Paulo foram a primeira equipe missionária. Então eles foram os primeiros a serem enviados. Então os discípulos ali, os apóstolos, oraram pelos dois e enviaram os dois, porque viram um grande potencial e a grande ousadia. Eles não tinham medo de falar. Vocês viram, né? Paulo não tinha medo nenhum de falar de Jesus para ninguém. E por causa disso ele acaba sofrendo muito. Barnabé era o cristão mais antigo e convidaram a Paulo, que ele era recém-convertido lá em Atos capítulo 11, para falar de Jesus. Então o colérico, quando ele recebe Jesus como Salvador, gente, ele sai falando para todo mundo. Ele quer falar e quer anunciar, quer falar do amor de Deus. E meu marido sempre fez assim. Desde que eu conheço ele, eu falo que eu me apaixonei por ele. Quando eu era muito novinha, tinha 15 anos de idade, me apaixonei por esse homem, porque eu vi ele falando de Jesus na igreja, onde ele frequentava, quando a gente estava. Ele falava com amor, com, sabe, uma impetuosidade, falava com uma autoridade. E eu fiquei assim, ai, que homem que fala com essas coisas lindas. Mas só que a gente foi se rever quando eu tinha 19 anos, 8 para 19 anos, que a gente se reveu de novo na Igreja Batista. E ali Deus fez a obra e a gente acabou, ele pedindo namoro, e a gente tá até hoje 33, né, bem? 33 anos que a gente vai estar casado esse ano. Então, o colérico é assim. Logo que ele vem para Jesus, ele começa a falar de Jesus. Ele não consegue guardar para ele. Então, vai falando do amor de Deus cada vez mais. Então, o colérico, ele é muito ousado. Os Paulos da vida são inteligentes, com certeza. Muito inteligentes. Né, Carol? A equipe depois passou a ser chamada Paulo e seus companheiros. Então, Paulo montou até uma equipe de evangelistas. Então, Paulo começou a falar tanto do amor de Deus, que ele pegou como líder nato que ele era, ele montou uma equipe. E essa equipe se espalhou pelo mundo inteiro conhecido. No Sinédrio de Jerusalém, proclamou com ousadia perante os judeus que odiavam a Cristo. Então, ele não tinha medo de falar de Jesus para ninguém, aonde ele estava, se era o mais poderoso, se era o mais bambambam, até o mais humilde e simples. Paulo falava do amor de Deus para todo mundo. Glória a Deus, né, irmão Roger? Ó, irmão Roger, glória a Deus. E aí, na próxima aula, eu vou estar terminando de falar sobre esse personagem maravilhoso que é Paulo. Na próxima aula eu vou falar mais algumas coisas e depois partir para um próximo personagem, que você vai ver como Deus usou ele de maneira poderosa. Hoje tem uma galera assistindo a gente, irmão Roger, irmã Carol, a irmã Adriana, até nossa filha Karina assistiu nós hoje. Olá todo mundo, olá Karina. A Karina, que é minha filha, ela conhece, ela tem 26 anos e ela conheceu bem o pai e também o quanto Jesus transformou. E realmente, como uma pessoa que tem um temperamento colérico, eu muitas vezes também, querendo acertar, errei. Muitas vezes a cólera correndo nas minhas veias, né? Eu coloquei muita coisa a perder. E só pela graça de Deus eu consegui ser transformado. Glória a Deus. É um temperamento muito bonito no que diz respeito a gente ser como
Alguém que é obstinado, coloca uma meta na cabeça e vai atingir ela. Por um outro lado, a gente tem que estar transformados pelo Espírito Santo para não pesar nas pessoas. Amém. Para ser doce, ter o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade. Nesses anos de 33 anos casados e 34 que namoramos até hoje. Karina, Carol, Taninha, um beijo pra vocês. Karina falou que é colérica, bem. Puxou o pai, né? Nesses anos de vida cristã, 40 anos, o Senhor me ensinou muita coisa. Me ensinou a pedir perdão, me ensinou a relevar, me ensinou a esperar com paciência, principalmente por causa da herança que nós temos no céu. Amém, glória a Deus. Eu queria terminar essa aula com você que tem esse temperamento como o meu, temperamento colérico. Deus pode transformar um homem como eu. Já estou chegando a quase 60 anos de idade. Ai, tá linda, né? 60 anos, mas eu amo. No começo do casamento, eu era muito colérico. E a Vânia às vezes sofreu comigo, porque eu falava tudo que eu achava que tinha que falar e a Vânia tinha que mudar naquele exato momento que eu queria. Nem me fale. Mas Deus me ensinou que não é assim, que a gente Glória a tem que Deus. ser paciente, que a gente tem que estar dedicado à oração. Amém. E hoje eu ainda sou colérico, É verdade. mas no temperamento transformado, eu coloco uma coisa na minha cabeça: vamos subir no monte. Oramos mais de 4 meses no monte, Glória a Deus. juntos. Edificamos as pessoas que iam conosco, orávamos e subia no monte. Acordava cedinho para ir para o monte. Amém. Nesse período do Covid-19, tenho sido perseverante na oração. Amém. E assim é o temperamento colérico. Glória a Louvado Deus. seja Deus que nos deu esse temperamento para a gente perseverar em oração e perseverar no caminho estreito. Amém. Porque largo é o caminho que conduz à perdição. Vamos orar juntos, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós te agradecemos por essa aula. Eu te agradeço pelo temperamento que tenho. Amém, Jesus. Te agradeço porque durante essa caminhada na vida cristã o Senhor tem transformado a minha vida, Glória a Deus. para que eu possa dar fruto digno de arrependimento. Louvado Amém, seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Louvado seja o teu nome pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus. Obrigado por essa aula, Senhor. Abençoa agora, Senhor, todos os alunos que estiveram conosco e os que vão Amém. ver mais tarde. Amém. Que a tua graça possa estar sobre cada um deles, sobre cada um dos temperamentos, e que a tua boa mão possa continuar regenerando a nossa natureza, Amém. para que a gente tenha a vida eterna em Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém. Então, gente, esse curso começou em fevereiro e nós temos que ele começou presencial aqui na Zona Noroeste e nós temos os vídeos das aulas gravadas desde fevereiro. Então, temos aulas de fevereiro, temos aulas de março e vocês podem se inscrever no curso com a gente. Sabemos que a situação não está fácil para as pessoas, não está fácil para todos, muitos estão parados, sem um ganho mensal, mas você pode estar com a gente fazendo o curso total, completo, que vai até dezembro. Ele vai ser um curso online e quem quiser também presencial, lá na Zona Noroeste, na Caneleira. E aí você pode estar participando com a gente. Nós estamos dando bolsa de estudos para quem está com dificuldades financeiras. Então esteja com a gente, Carol que está aí com a gente, Carmen Lúcia, vem estar com a gente nesse curso, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é do Pastor João, vou dar o teu número, 988-05-3679. Entre em contato, a gente vai colocar você no grupo, vai mandar as apostilas para você estar acompanhando o curso e vamos dar bolsa se você precisar. Porque o importante é você estar conosco e ser edificado para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Boa noite a todos. Beijo, beijo, Karina. Beijo, Carol, Carmen. Deus abençoe, Adriana.